Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe pela oração. Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25. Quero louvar a Deus por todos aqueles que estão presentes, por todos os visitantes, por cada um dos irmãos que veio a esse santo lugar louvar o nome do nosso Jesus. Que Deus seja louvado por tudo. Enquanto nós estamos louvando ao Senhor, o Senhor passou um filme da minha vida. Por isso que veio aquele choro, porque agora há poucos anos, eu era só um menino pelas ruas da cidade, empinando bicicleta, descendo a avenida de patins, com camiseta da Argentina, sonhando em ser jogador de futebol. Mas aí Jesus me achou. E eu quero falar com aqueles que Jesus achou. Atos capítulo 11, versículo 25. Quem achou, diga amém. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Eu vou ler mais uma vez. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Levanta a tua mão direita junto comigo e vamos dizer assim: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Poder sentar no nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, até os dias de hoje, o maior desafio, irmão Leonide, dos homens é compreender e aceitar a escolha e o chamado do Senhor. Sempre há uma resistência, sempre há um porquê eu, porque compreendemos que viver para Deus é deixar de viver para si. E nós, na nossa juventude, o que mais dizemos na casa de nossos pais é aquela frase que ecoa no momento do desgosto: eu quero viver a minha vida. Eu não vejo a hora de ter 18 anos e viver a minha vida e sair, ter a minha casa. Nós tínhamos uma noção assim, de que a vida era do nosso jeito. Viver a escolha de Deus é desafiador, porque o escolhido não tem escolha. O escolhido, ele até tem sonhos, tem vontade, mas tem um Senhor que é sobre ele. E a Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia, vamos perceber que nem sempre o escolhido, ele compreende que não tem poder de escolha. Você vai a um supermercado, o repositor coloca ali as verduras, as frutas. Nenhuma fruta ou verdura teve livre e espontânea vontade de dizer: eu não vou para a exposição. Chega ali, entra rico, entra pobre,
e de repente alguém arranca uma sacola e vai em direção àquele montante e começa a escolher. Ele não escolhe a casa para onde vai, não escolhe a mesa, quem será servido. Simplesmente ele é escolhido. E de uma multidão de muitos que há ali para ser separado, a pessoa, ela pode estar vendo só frutos de melhor qualidade. Chega aquele tomate que aquela aguinha chega a estar escorrendo do lado, parece cena de filme. E você fica assim... Todos estão bons. Nem sempre tem podre. Mas você fica escolhendo ainda no meio dos bons. Você fala, eu gosto mais assim, vermelhinho. Eu gosto mais assim de vez. Eu gosto mais assim esverdeado. Mas você faz uma escolha e aquele que você escolhe não tem como resistir. Trazendo aplicação para a nossa vida espiritual. É desse jeito também. E nem sempre aquele que foi chamado, escute isso, é escolhido. Nem sempre aquele que foi chamado é escolhido. A Bíblia diz em Mateus 22:14, é uma afirmação que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem sempre quem é chamado é escolhido, mas aquele que é escolhido, vai chegar uma hora que ele vai ser chamado. Escute melhor que você vai entender. Porém, quando nós olhamos para Paulo, nós vemos que primeiro Deus escolheu ele, para depois chamar ele. Onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia. Ouça com atenção para que você não me interprete errado. Em Atos 9, versículo 15, Deus falando sobre Saulo a Ananias, trouxe por antecipação uma frase que ecoou no coração do servo do Senhor, porque Ananias não entendeu a escolha de Deus. Mas Deus vai trazer a Ananias por antecipação a sua escolha. Deus fala com Ananias: Ananias, vai em uma rua chamada direita, lá tem um homem por nome Saulo, eu quero que você olhe por ele. Ananias hesita e diz: Senhor, não é esse Saulo a quem eu tenho ouvido tem feito muito mal o seu povo, é esse mesmo. Mas Senhor, aí Deus fala assim: vai, porque este é para mim, escute isso, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu ouvi uma vez um pastor dizer algo muito interessante. Ele diz: existem pregadores que nunca irão falar a reis. Existem pregadores que nunca vão entrar no gabinete de um prefeito. Porém, existem outros que Deus já tem um campo diferente. E como Paulo é doutor, dificilmente um rei, um governador vai ouvir um indouto. Dificilmente um prefeito, uma autoridade na terra vai dar ouvido a um analfabeto. E Deus já fala para Ananias, porque Saulo é escolhido, e os irmãos sabem que ele é doutor. E diz: e ele é vaso escolhido para mim, ele vai falar aos reis, e não somente aos reis, mas aos gentios e aos filhos de Israel. Deus está falando para Ananias que, diante do projeto que Deus tem, Saulo tem um acesso reservado. Saulo vai falar a homens que ainda não foi acessado. Escute isso.
Saulo vai chegar em lugares que ainda o evangelho não havia chegado. E Deus vai falar para Ananias: vai, Ananias, ele é escolhido, ele é para mim um escolhido. Para Ananias não era, mas para Deus ele era um escolhido. E é interessante, porque o escolhido nem sempre ele brilha. O escolhido nem sempre ele é amado, ele é aceito, ele é bem visto. Até porque a escolha de Deus é estranha. Ele pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Poderiam estar aqui homens sábios. O cemitério dessa cidade guarda a ossada dos homens que tiveram potenciais maiores do que os nossos. Homens de extrema inteligência, capacidade de administração exorbitante. Mas o Senhor confundiu, porque ele não foi aonde os diplomatas estavam, ele foi aonde pescadores, prostitutas, homens que a sociedade não olhava e dizia: eu vou usar este, vou usar aquele, vou usar aquela. E Jesus faz uma oração dizendo: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas verdades aos sábios entendidos, mas revelaste-as aos pequeninos. Poderiam estar aqui nessa noite os homens de maior expressão na nossa cidade, mas não estão. Quem estão aqui, pastor? É aqueles que a sociedade não escolheria, é aqueles que até a família já nem lembra mais, mas o Senhor olhou para a sua vida e para a minha vida e diz: vai, Ananias, oh glória, porque este é para mim o vaso escolhido. Olha para quem está do teu lado, diga: você não entendeu nada até hoje, mas você vai entender depois. Deus deixa claro para Ananias que Saulo é o seu escolhido. E não existe nada mais desafiador do que você provar para alguém que outro é escolhido. Paulo sofreu muito com isso. Paulo passou grande parte da sua carta aos Coríntios tentando provar para a igreja que ele era chamado. E não existe nada mais cansativo para um homem do que ficar provando para os outros que ele é um escolhido. Isso gera desgaste emocional, isso gera desapreço. Eu preciso ter convicção da chamada. A chamada que me traz convicção não é o meu pai e a minha mãe. Amós diz: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor. Você precisa ter a convicção do que Deus fala à tua alma. Você precisa ter a certeza do que está acontecendo de Deus na tua vida. Quando Moisés ouviu o Senhor, o anjo do Senhor lhe falar do meio da sarça, a mulher dele não estava, o sogro não estava, ninguém para provar dizer: foi escolhido mesmo. Mas Moisés chegou e na casa dele diz: eu preciso voltar ao Egito. Por quê? Porque Deus falou comigo. Você não vai voltar para casa de qualquer jeito nessa noite, porque você vai sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus está falando com você. Deus fala para Ananias: Ananias, ele é escolhido, mas ainda não chegou o tempo dele exercer o seu chamado. Após um ano, a Bíblia diz, em Antioquia,
num momento especial, servindo ao Senhor, diz a Bíblia, e jejuando, o Espírito de Deus, que está com a igreja, falou naquele lugar. E quando o Espírito de Deus falou naquele lugar, a Bíblia diz que estava ali profetas e doutores. Ali não tinha homens apenas revestidos de graça celestial. Ali tinha homens que, quando abria a palavra para pregar, ele trazia todas as promessas desde o tempo de Moisés em evidência. Ali estava Barnabé, ali estava Simeão Níger, ali estava Lúcio Cirineu, e Manaém e Saulo. E naquele lugar o Espírito de Deus falou. E o Espírito de Deus falou assim, quando eles estavam jejuando. A Bíblia diz, Atos 13:2: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus escolheu primeiro e chamou depois. Mas o Espírito de Deus falou: separa eles, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. Eu estou falando para alguém aqui que precisa reconciliar com Deus, falando com alguém aqui que diminuiu a passada na fé. Você não pode esquecer que quem te chamou foi o Espírito Santo de Deus. E quando Deus nos chama, meu irmão, é ímpar. A Bíblia diz que na rua da alfândega, aonde estavam os cobradores de impostos, estava um homem por nome Levi, sentado, cobrando, recebendo os impostos. E a Bíblia diz que Jesus, passando, olhou para ele e disse: vem e segue-me. A Bíblia diz que deixou ele tudo e seguiu a Jesus, e fez um banquete para Jesus. Qual é o nome dele, pastor? Levi. Levi você o conhece como Mateus. Ele não perdeu a oportunidade de fazer parte de algo maior do que cobrar impostos. Andar com Jesus. E quem anda com Jesus na terra, meu irmão, vai andar com ele um dia na glória. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. É isso? Foi ou não foi? Que Deus para si Quem que andou com Deus? Porque quem anda com Deus aqui embaixo vai andar com Deus lá na glória. Olha para quem está ao teu lado e pergunta: está andando com Deus, irmão? Quando ele chama, meu irmão, não é questão de olhar para o chamado dele e dizer: mas para fazer o quê? Mas para andar como? Como é que vai ser? Não, a Bíblia diz que Mateus levantou e o seguiu. Não fez entrevista com Jesus, não quis saber como ia ser. Ele só entendeu que quem chamou ele foi aquele que lá em Gênesis 1:3 disse: e disse Deus, haja. Quando ele chama, ele garante a passada. Jejuando e orando, a Bíblia diz que impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e oraram, e eles foram enviados. Eu quero dizer para você, meu irmão, jejue. Enquanto você estiver jejuando, o Espírito de Deus vai falar de novo. Vou repetir: jejue, meu irmão. Enquanto você estiver jejuando, Deus já tem um vaso na casa para o Espírito Santo de Deus usar e falar a tua alma. Tem coisa reservada de Deus aí no cenário.
Porém, bem antes desse dia chegar, de Paulo ser chamado pelo Espírito, apartado sob as ordens de Deus, separado para a obra, a Bíblia diz que Barnabé, homem de bem, a Bíblia diz muito bem sobre Barnabé, dá um testemunho dizendo que ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Bem antes dele ser separado para a obra, a Bíblia diz que Barnabé foi a Tarso. Fazer o que lá, pastor? Buscar Saulo. Tem muito escolhido que não está em Antioquia. Tem muito escolhido que não está reunido com os santos. Mas Deus vai usar os Barnabés para buscar os escolhidos. E Deus sabe que tem um escolhido na tua casa. Se é verdade, você confirma, tá? Deus sabe que tem um escolhido lá no seu trabalho. Você já até disse para ele: você é escolhido de Deus. Deus sabe que tem um escolhido na sua caminhada. Você sabe que Deus já escolheu e já separou. Mas Deus vai usar Barnabé para ir atrás daquele que Deus escolheu. Observe, meu irmão, que Saulo, ele é um varão zeloso, um fariseu zeloso, cidadão romano. A Bíblia diz que ele mesmo diz: eu sou fariseu, filho de fariseu. A Bíblia diz que ele perseguiu há pouco ferozmente os santos, os primeiros cristãos. A Bíblia nos mostra que Barnabé sai ao encontro deste homem. E a Bíblia diz que encontrando ele, o conduziu a Antioquia, ao centro missionário cristão que estava fora de Jerusalém. A Bíblia diz que esse lugar surgiu e cresceu, e ali foi evidenciado como um quartel-general que preparava missionários. Porque quando a igreja foi perseguida, os cristãos se dispersaram, e muitos se localizaram naquele lugar. Naquele lugar, então, a igreja do Senhor começa a se fortalecer, e Barnabé está neste lugar também. E quando ele chega naquele lugar, enviado, orientado para ali entregar algo da parte de Deus, confirmar a igreja que estava crescendo naquele lugar, a Bíblia diz que Barnabé, no seu coração, não é ordem, a Bíblia diz que partiu dele, é o que eu entendo. Ele vai atrás de Saulo, ninguém mandou, ninguém deu ordem, mas ele entende que Saulo é um escolhido. Ele não sabe o que Deus tem para a vida de Saulo, mas ele entende que Saulo já tem um propósito de Deus na vida dele. Barnabé vai ao encontro de Saulo e traz ele para Antioquia, e ele fica ali 1 ano. Quanto tempo? 1 ano aprendendo, crescendo, se fortalecendo. Porque embora Saulo seja doutor, ele precisa aprender como é que anda com Jesus, como é que agrada a Jesus, como é que serve Jesus. A primeira lição que eu tiro aqui dessa verdade é que não importa o quão conhecimento eu tenha, o quão diplomacia eu tenha, eu preciso aprender na casa. Eu preciso vir para casa, eu preciso receber nesta casa, eu preciso crescer na casa, para depois eu ser enviado pela casa. A Bíblia diz que o Senhor, note isso, que Paulo, escolhido, ele só viveu um chamado após passar por Antioquia. Muitos querem viver um chamado, mas não querem passar pela igreja. Muitos querem viver um chamado, mas não querem aprender com a igreja. Muitos querem viver um chamado, mas não querem ter igreja. Não existe, meu irmão. Até Saulo, que era escolhido, teve que passar pela igreja. Eu quero dizer para você que o escolhido que está lá longe, e você já sabe onde ele está, vai atrás dele e traz ele para Antioquia, traz ele para a igreja. Deus tem uma obra na vida dele. Às vezes é um filho teu, às vezes é teu marido, às vezes é tua esposa, às vezes é o seu colega de trabalho. Não duvide do que Deus tem. Eu estava em casa num dia, meu vizinho já era crente. Eu via todo dia quando ele fechava o portão, ajeitava a camisa, pegava a sua biblinha e subia. Eu morava de frente à casa dele. Ele nunca havia me chamado. De repente eu via ele indo na casa do vizinho,
Ele levou o vizinho para a igreja, e os dois começaram a ir para a igreja, mas ele nunca havia me chamado. Até que um dia ele cruzou a rua e ele foi me chamar para ir para Antioquia. Ele diz: vamos lá na igreja? Eu disse: ó, rapaz, minha avó é crente, eu gosto de igreja avivada. Ele diz: não, lá é avivada. Eu falei: eu gosto de igreja que bate palma. Ele diz: não, lá bate palma. Eu gosto de igreja de oração. Ele diz: não, lá a gente ora. Eu falei: eu gosto de igreja que tem louvor. E lá tem louvor. E eu não sabia mais o que dizer. Eu falei: que dia que é? Ele falou: hoje. Falei: então você passa aqui que eu vou. E eu era meio nervoso, irmão. Eu era estouradíssimo. Eu entrei para dentro da casa e falei: esse crente, que quer chamar eu? Deu o horário, ele estava lá. Vamos. Eu falei: mãe, vou para a igreja com o Marcel. A mãe: vai com Deus, meu filho. Aí vai eu para a igreja. Cheguei na igreja, não era o meu mundo, não era o meu sistema, não era o meu meio. Povo diferente, sorriso diferente, olhar diferente, voz diferente, culto diferente. Começaram a louvar, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Senti uma graça, senti uma paz, senti uma alegria. Deu vontade de tomar água. Fui lá fora, cheguei num filtro no canto da parede, enchendo um copo. Eu dizia: mas esse negócio é bom. Uai, que paz que eu estou sentindo, que alegria que eu estou sentindo. Mas não queria que ele soubesse. Quando terminou o culto, ele vem em mim e diz: e aí, o que você achou? Eu falei: foi ruim não, foi bom. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei: se ele chamar, eu vou de novo. Tem um escolhido aí, Barnabé, para você buscar. Você só precisa cruzar a rua e dizer: vamos lá na igreja hoje. Tem uma irmã aqui, ela faz parte desse corpo de Cristo. Ela tem essa habilidade, esse dom de chamar as pessoas. E quase todas as pessoas que ela trouxe a essa igreja, se não reconciliou, aceitou Jesus. Eu falei para ela: esse é o seu maior dom, bênção. É você cativar as pessoas a vir a Jesus. Isso falta em muitos de nós. Mas se Deus te deu essa graça, escute isso. Do outro lado da rua tem um Saulo, tem um escolhido que só está esperando você chamar ele. Às vezes Deus já até falou com ele, às vezes Deus já até chamou ele em sonhos. Eu entrei dentro de um conversa em Guiratinga. O homem de uma fazenda olhou para mim e disse: pastor, eu vou para a igreja. Eu não falei nada, fiquei só ouvindo. Ele disse: sabe quando você sente o chamado dentro de você? Eu disse: sei. Ele falou: eu estou sentindo que Deus está me chamando. Meu irmão, se você acha que Deus não está chamando alguém lá fora, você está enganado. Deus já está falando com teu filho, Deus já está falando com a tua filha, Deus já está falando com teu esposo, Deus já está falando com a tua esposa. Você só precisa, Barnabé, ir lá e dizer: vamos para Antioquia, louvado seja o nome do Senhor. Barnabé não sabia o que Deus tinha. Barnabé achou. A Bíblia diz que quando achou, levou ele, amparou ele. Não sabia que Deus o havia comprado. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem coisa que a gente compra, irmão, sem precisão. Mas tem coisa que a gente compra por consciência de escolha. Sim ou não? Tem coisa que você compra que quando passa os dias você olha assim e fala: mas que besteira que eu fiz. Para que eu comprei isso aí? Não estou nem usando. Você mesmo fica contrariado em ver o negócio empoeirar, ter jogado fora um dinheiro que te faz falta no presente. Você olha e diz assim: mas que besteira, onde é que eu estava na cabeça? Mas tem coisa que você olha e diz assim: foi a melhor coisa que eu comprei. Paulo não sabia que ele tinha sido comprado, e por bom preço. Eu quero que você saiba de uma coisa: você foi comprado, e por um bom preço. Onde é que está isso, pastor? 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprados por bom preço.
Quando você vai aprofundar, a palavra comprar no grego, segundo a Bíblia, a palavra-chave é agoradzo. A palavra agoradzo, que é comprar no grego, significa ir ao mercado, comprar, para remir e resgatar. Eu não entendi, pastor. Na época de Paulo, se vendia também escravos. E se ia ao mercado para comprar escravos. Só que você não tinha ali só escravos de dentes branquinhos, pele brilhante, musculoso, cabelo comprido, não. Lá tinha escravo com dente quebrado, olho furado, perna rachada, braço torto. As pessoas passavam, olhavam para os escravos, apertavam nos braços, olhava para a perna, olhava a estrutura, levantava a gengiva, olhava os dentes, dizia: esse não. Passava, era assim que se escolhia os homens. Mas Jesus foi no mercado, olhou para mim e você, dente quebrado, olho furado, perna arrastada, braço torto, cabeça rachada, e Jesus olhou para aquele que estava escravo, porque apanhou na mão de Satanás, e Jesus diz: eu vou levar isso, eu vou levar isso, eu vou levar isso, eu vou levar aquela, eu quero isso também, mas está quebrado, eu levo assim mesmo, eu vou levar aquele lá quebrou a perna esse dia, eu levo ele assim também, eu vou comprar ele, vou comprar, você vai pagar com o quê? Eu vou pagar com o meu sangue. Eita glória, porque o sangue é a cédula, o sangue compra, meu irmão. Aleluia. Fostes comprado por bom preço. Olha para quem está ao teu lado e diga: Jesus te comprou, meu irmão. Paulo não sabia que Jesus já havia comprado ele. Eu quero que você saiba, você já foi comprado, você já tem dono, você já tem um bom preço. E uma vez comprado, o escravo ele recebia um sinal. Hoje as pessoas, quando compram vaca, marcam a vaca. Por que que põe ali a marca? Para que, se ela sair do aprisco, possa ser identificada: isso aqui não pertence a mim, isso aqui é do vizinho, a marca dele. O escravo que era comprado, todo mundo sabia quem era o seu dono. Quando Jesus nos comprou, meu irmão, a Bíblia diz que ele também preparou um selo, que é um sinal, que é uma marca. Aí Jesus, ó, e nós, pá. Onde é que está isso na Bíblia? Efésios 1,13 está escrito: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado pelo Espírito Santo? 2 Coríntios 1,22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Selo no grego é espardios. E o que significa, pastor? Fala de selo de segurança, inviolabilidade, autenticidade. Eu não entendi, pastor. Antes do material ser selado para ser enviado para algum lugar, ele era analisado. Se olhava aqui o material para ver se não tinha nenhum defeito. Depois que olhava tudo, não, pode selar. Aí selava. Quando dava o selo, ele já tinha um destino. Escute isso: quando selava ele já tinha um destino. Mesmo que alguém tentasse de extraviar, olha, mesmo que alguém dissesse: vamos pegar para nós, alguém olhava e dizia assim: não dá, rapaz. Por quê? Já tem um selo. Deixa eu explicar melhor. Vamos lá. Eu selei esse vidro de azeite, é para mandar para Rondonópolis. Quando eu colocava diante do malote que saía, alguém poderia até virar para São José do Povo, mas chegando em São José do Povo, alguém olhar dizendo: essa marca não é para cá, essa marca é para Rondonópolis.
Vão ficar com ele, não tem como, que já tem um selo. O selo quer dizer, já tem dono, já tem destino, já tem direção. Deixa eu explicar melhor. Quando Paulo disse que nós somos selados, Paulo está dizendo que ainda que Satanás venha te envergonhar, te lançar lá no pó, 7 vezes cair, e brincar com a cara do escolhido, e dizer, você não é escolhido nada. Mas se Satanás olhar direito assim, se ele vê o selo, meu irmão, ele diz, vamos embora, larga ele de mão. Por quê? Porque ele já foi selado, ele já tem dono, ele já tem destino, ele já tem direção. Eu estou pregando só para quem crê nessa noite, meu irmão. E quando Deus te escolheu, que Ele te selou, Ele está dizendo, esse aqui tem dono, e o lugar dele é no céu, é no céu, é no céu. Ele já tem destino, e é no céu. O Espírito de Deus sela. E Paulo vai dizer, graças eu dou a Deus, porque falo mais língua do que a voz. Paulo é selado ao extremo. Foi batizado também com a promessa. Paulo sente o selo sobre ele. O homem que agora há pouco ninguém dava nada por ele, é um dos maiores ganhadores de almas no Evangelho. Eu quero dizer para você, nunca duvide de quem sente do teu lado. Talvez você olhe para ele e diz, meu irmão é tão sofrido, a história dele já encerrou, acho que não tem mais nada para ele. Não olhe com o olhar de homem, olhe com o olhar de Deus. Porque Deus usou Noé, e não era novão. Deus chamou Abraão, 75 anos de idade. Meu irmão, não tem idade para Deus operar. Olha para quem está do seu lado, e não importa a sua idade, o céu tem mais. Deus escolhe Paulo. Paulo completa a vontade de Deus. Chega o dia da sua partida. Ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei. Aquele que é selado, meu irmão, ele vai até o fim. Aquele que é selado, ele vai até o fim. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você pense agora num escolhido que não está aqui. Você já tem orado por ele. Pense agora num escolhido que não está aqui. Você é o Barnabé. Eita glória. Você é o Barnabé. Você já até disse para ele, rapaz, você tem chamado, hein? Você é escolhido. Você até disse para ela, não adianta correr. Deus disse que você é escolhida. Eu quero que você feche seus olhos, Barnabé. Enxergue a face de Saulo, do escolhido na sua frente. Você sabe onde ele mora. Vá até ele. Traz ele para Antioquia. E diga para ele, eu sei que você não sabe, mas você foi comprado por bom preço. Eita glória. Você vai ser selado. Você tem destino. Não vai morrer no mundo. Não vai perecer para o inferno. Você vai morar no céu com a igreja. Senhor meu Deus, eterno Pai, diante do Senhor e diante do Senhor, reunida a tua igreja, nós oramos. Onde houver um escolhido agora, Senhor, mostra para o seu Barnabé que está aqui, onde Saulo está.
A Bíblia diz que Barnabé o achou, Senhor. Este homem, esta mulher vai achar ele. O seu escolhido está lá. E se Barnabé não chegar, Espírito Santo, chega primeiro. Vá diante dele. Tu sabe onde ele está. Tu sabe onde ela está. Traz de volta, Senhor, ao centro da tua vontade. Traz de volta para a tua casa. Traz de volta para a presença. Traz de volta, Senhor, para Antioquia, onde está reunido o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Não tem encantamento nem cegueira espiritual que vai segurar, Senhor, aquele que tu escolheu e aquele que o Senhor vai chamar para a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor vai selar ele, porque o lugar dele é o céu. Ele vai chegar no céu, ela vai chegar no céu, e eu oro em nome de Jesus e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz...